Olá, neste vídeo eu quero apresentar algumas ideias para o ano de 2025 do grupo de jovens, o que também pode ser estendido para o grupo de adolescentes, que pode participar de todas ou da maioria das experiências que vou apresentar. Essas ideias também podem se expandir para o ano de 2026, 2027 e assim por diante. E tais ideias, na verdade, podem continuar gerando valor para o grupo até mesmo no futuro bem distante, quando nenhum de nós estiver mais envolvido com ele. São ideias que eu imaginei para somar a tudo o que vocês já fazem até aqui, o que é muito bom por sinal. Somando também com as ideias novas que vocês tenham para os próximos anos. A partir de agora, eu vou introduzir essas ideias para vocês já conhecerem parte do que eu penso e também para que vocês já tenham essas ideias e informações em mente nas nossas próximas reuniões de planejamento, o que eu acredito que vai enriquecer muito todos esses futuros encontros. Eu quero muito ouvir o feedback de vocês sobre cada uma dessas ideias, além de tirar algumas dúvidas que eu tenho e ouvir o plano e as ideias que vocês têm para o futuro. Resumindo e introduzindo o conteúdo deste vídeo, eu vou apresentar algumas estratégias gerais que eu acho que podem fazer muito sentido na missão de nos ajudar a cuidar dos jovens e também vou apresentar algumas ideias mais específicas de encontros, eventos e semelhantes. Como vocês vão perceber, esses encontros têm alguns objetivos bem peculiares e específicos, além do óbvio, que é cuidar da vida espiritual dos jovens. E eu já começo trazendo uma das estratégias gerais, que é transformar alguns desses eventos que eu vou citar em tradições, no sentido deles serem realizados todos os anos. Basicamente, seria um evento que fazemos com um tema e propósito específico e ele se torna um encontro recorrente, acontecendo em diversas outras edições. E é claro que quando eu falo sobre tradições ou eventos recorrentes, eu não me refiro a nada eterno, com uma obrigação de ser realizado para sempre. Se a tradição fizer sentido, fazemos uma segunda edição, depois uma terceira, quarta e assim seguimos até sentirmos que não faz mais sentido ou Deus direcionar outra coisa. E neste caminho, se não quisermos executar mais algum desses encontros no momento que for, não tem problema, nós paramos. Eu creio que esses eventos podem ganhar muito se tornando recorrentes, algo que todos já esperam que vai acontecer, que já se preparam para ele e isso gera uma continuidade que nos permite trazer um sentimento real de que estamos amadurecendo e crescendo dentro de cada um dos temas. E uma vez que se torna um evento recorrente, também podemos trabalhar na marca dele, entre aspas, criando um nome, logotipo e coisas parecidas, como o que já acontece com Conectados, ou o Café dos Homens, o Café das Mulheres ou a Cesta Básica dos Adolescentes, trazendo umas referências do que já ocorre em outros eventos recorrentes ali na nossa igreja. Além disso, criar essas tradições também nos permitiria ter uma clareza maior do planejamento ao longo prazo, uma vez que já saibamos com certa antecipação o que vai acontecer nos anos que virão, e portanto, podemos nos planejar com bastante antecedência. A criação dessas tradições é uma das estratégias gerais que eu citei. E agora vou caminhar para outra, citando o uso de dados para cuidarmos melhor dos jovens. E quando eu digo o uso de dados, eu quero dizer levantar informações com eles, entendendo seus maiores desafios e dilemas, tanto gerais quanto específicos para os temas que vamos trabalhar. Com o levantamento geral dos dilemas e situações, conseguimos criar eventos que vão diretamente de encontro a estes principais problemas. Se detectarmos que o problema é dificuldade com a fé, por exemplo, vamos falar mais sobre isso. Se for outro, olhamos com mais carinho para este outro e assim por diante. E com o levantamento específico, podemos ser mais efetivos em nosso trabalho, como vou explicar melhor quando der exemplos mais para frente. Um complemento da ideia de levantar dados e informações importantes sobre os temas que vamos trabalhar, o que vem antes do evento em si, é o que podemos fazer depois desses eventos. E eu me refiro a entregarmos ferramentas práticas para ajudá-los a lidar com tal problema. Se o evento falou sobre autoestima, como no exemplo que eu vou apresentar mais para frente, depois do evento, todos recebem um documento com dicas práticas e ferramentas práticas para eles se aprofundarem no tema do evento e continuarem lidando com esses desafios que abordamos em seu dia a dia. Isso pode ser aplicado em qualquer evento que nós fizermos. Prosseguindo, outra estratégia geral é a de cuidar de todos os pilares da vida dos jovens, o que eu sei que vocês já fazem porque vivi isso desde que cheguei na igreja. Então, a ideia é basicamente ter encontros que foquem na vida espiritual, vida profissional, vida amorosa, que olhem para a saúde, para os hobbies, para o ministério e a vida na igreja, entre outros, garantindo o cuidado integral com todos, sempre conectando com o propósito de Deus para todos nós. E além de direcionarmos os nossos olhares para todos os pilares da vida, eu também acho que seria relevante direcionarmos parte dos nossos esforços para os grandes desafios dos tempos modernos, daqueles problemas, desafios e questões que mais nos assolam nos dias de hoje, que mais assolam os jovens e adolescentes na vida moderna. Afinal, se eles são os maiores desafios de hoje, precisam de uma atenção ainda maior. Ao longo da apresentação, eu vou citar alguns exemplos disso na prática. Outra estratégia geral é continuar com o plano que vocês já têm de cada vez mais aumentar os laços entre os jovens, tanto os novos quanto os antigos.
antigos. Tenho estratégias específicas para isso que vou compartilhar ao longo dessa apresentação. Antes de ir para as ideias, eu quero dizer que, além de conversarmos sobre cada uma dessas ideias que estou citando na apresentação, em reuniões onde poderei ouvir suas opiniões, críticas, adaptações, sugestões e muito mais, nós podemos criar estratégias para testar quantas dessas ideias nós quisermos. Assim, podemos ir validando tudo e caminhamos em cima de testes, sentindo a temperatura e analisando as possibilidades. Mas claro, o nosso maior teste sempre será a confirmação do Espírito Santo em nossos corações. Certo, a partir de agora eu vou falar sobre eventos específicos que eu imaginei. E eu começo falando sobre o que eu chamei extraoficialmente de experiência EBD. Em resumo, eu estive presente na sala dos jovens da EBD apenas em 2023, porque em 2024 eu estou dando aula para outra sala. Mas naquele ano, que foi maravilhoso, como eu sei que continua sendo agora, em 2024, eu pude perceber o quanto existe o interesse dos jovens em aprender, discutir e explorar certos assuntos e temas do cristianismo, que às vezes é mais difícil trazer em sala, porque o tema foge do cronograma proposto para o ano ou para o semestre. Nessa experiência EBD, temas como estes poderiam ser discutidos fora do horário de aula, e ainda com a vantagem de não ter um tempo limite. A 1h15 em média das manhãs de domingo podem ser 3, 4 horas ou mais num encontro de sábado. Isso também ajudaria a levar a experiência da EBD para os jovens que não frequentam os domingos de manhã, mas vão para os cultos, o que pode ser um incentivo para eles se tornarem alunos mais frequentes nos domingos de manhã. Outra possibilidade legal seria, se fizer sentido para os professores, que a gente fizesse uma dessas experiências se tornarem uma competição ao final do ano, levando em conta tudo o que foi ensinado na sala, seja no ano ou no semestre. Para essa competição, que seria um misto de gincana como formatura e TCC, também não haveria um tempo limite de aula, e acredito que não apenas isso traria mais engajamento para todos os envolvidos, como isso os ajudaria a fixar ainda mais o aprendizado do ano ou do semestre. Essa experiência EBD pode acontecer 2, 3 vezes no ano, ou quantas vezes desejarmos e couber no calendário. Na minha lista não oficial de eventos, eu coloquei a possibilidade de 2 vezes ao ano, mas claro, tudo está completamente aberto para mudanças, tanto para mais quanto para menos. E esse é um dos eventos que podem se tornar uma tradição, repetidas várias vezes ao longo do mesmo ano ou de diferentes anos. Outra possibilidade é o que eu chamei não oficialmente de Jesus na vida profissional. Esse é um tema e um evento que eu precisaria de um vídeo inteiro para explicar e de uma reunião inteira para nós conseguirmos discutir e validar essa ideia. Mas eu já quero começar destacando que a justificativa para esse encontro, essa mensagem e essa possível nova tradição é que nós, os jovens e todos nós no geral, passamos a maior parte do dia, da semana, do mês, do ano e da vida trabalhando, todos nós. E se isso acontece, por que não adicionarmos alguns valores bíblicos nesse lugar em que gastamos a maior parte da nossa vida e, como consequência natural, podemos colher bons frutos disso, com o passar do tempo, crescendo profissionalmente. Eu quis fazer esse destaque porque esse é o motivo de eu ter idealizado esse encontro e possível tradição. Eu quero deixar isso claro para não confundir ninguém. E poderia haver uma confusão, porque hoje em dia nós vemos muito conteúdo por aí que chamam de teologia da prosperidade ou teologia do coach, ideias de usar a Bíblia só para ter resultado, dinheiro e prosperidade. Mas não é esse o propósito dessa ideia que eu apresento. Muito embora essa ideia vá envolver crescimento profissional, esse tipo de teologia não é a minha fonte de inspiração. A ideia é deixar isso claro, não só agora para vocês, mas também nos próprios eventos para não haver confusão com ninguém. Dito isso, falando sobre a ideia em si, ela é uma mistura de uma pregação que eu estou construindo há alguns meses com dinâmicas práticas para colocar essa mensagem em prática, dinâmicas que eu também estou estudando e planejando. Essa é uma ideia para trazer valores bíblicos para a vida profissional dos jovens e, como consequência, ajudá-los a crescer em sua vida profissional ou seu negócio. Essa mensagem, que é o centro desse projeto, pode ser dividida em 2 grandes pilares. Um deles é de desenvolver as nossas habilidades humanas e dizer que isso significa nos parecer mais com Deus. Sejam elas habilidades mais amplas, como criatividade, empatia e comunicação, sejam elas ideias mais específicas e técnicas, como desenvolver a habilidade de programar ou cozinhar, entre outros. Desenvolver essas habilidades, de acordo com essa ideia, é desenvolver a imagem e a semelhança de Deus em nós. Existe muito conteúdo e até pensamentos teológicos defendendo que parte da imagem e semelhança de Deus em nós envolve justamente a nossa capacidade de criar, de imaginar, inovar e desenvolver as habilidades peculiares ao ser humano e que não encontramos em nenhum outro animal ou parte da criação. Essa ideia defende que Deus pediu ao homem que governasse sobre toda a criação e por isso ele colocou habilidades únicas em nós que precisam ser plenamente desenvolvidas para cumprir este mandamento. Porém, pela forma que o mundo se desenvolveu logo após a queda, esse potencial humano foi sendo retraído, contraído e ele está atrofiado dentro da maioria de nós, sendo desperdiçado. Nesse sentido, aprender e desenvolver essas
essas habilidades seria como não desperdiçar o DNA divino em nós. E ainda, isso nos ajudaria a crescermos profissionalmente. Eu consigo defender isso tanto biblicamente quanto secularmente. E o outro pilar seria a defesa de que todo mundo que faz sucesso profissional está imitando Jesus, mesmo que essa pessoa não saiba disso. Essa pessoa está fazendo o que Jesus faria em seu trabalho. Eu tenho inúmeras justificativas para dizer que amar ao próximo é o maior poder que existe no trabalho. Essa é a ideia de que dar mais do que recebe, gerar valor antes de receber algo, gerar o máximo possível de valor para o máximo possível de pessoas, cuidar de quem mais precisa, entre outros, são atitudes que podemos encontrar no coração de Cristo e também encontramos nas histórias, na trajetória de quem mais faz sucesso profissionalmente. Portanto, podemos dizer que ter este coração e essas práticas, esses hábitos, esse comportamento na vida profissional nos permite nos parecermos mais com Jesus no trabalho, o que agradaria a Deus, e como consequência natural, isso aumentará as nossas possibilidades de sucesso, enquanto ainda ajudamos aqueles que mais precisam e amamos ao próximo. Minha ideia é trazer essa mensagem, combinando a ideia de desenvolver o potencial humano e amar ao próximo no trabalho, e depois fazermos uma série de dinâmicas, tanto no mesmo dia quanto em eventos futuros, onde todos os jovens e participantes teriam ferramentas para colocar essa mensagem em prática, cada um em seu nível, sua idade e seu status profissional atual. Nesses encontros, com essas dinâmicas, nós tantos vamos gerar valor para quem não faz ideia do que seguir na vida profissional, seja este alguém um adolescente ou uma pessoa mais velha, e também vamos falar com aquele, haverá ferramentas para aquele que está procurando um emprego, para quem já trabalha e quer crescer no emprego e na empresa atual, e também vamos gerar valor com outras ferramentas para quem tem um negócio ou deseja ter um negócio. Todos eles serão contemplados com dinâmicas diferentes, especiais para cada um desses status. Toda a mensagem, baseada nesses dois pilares, vai impulsionar essas dinâmicas, que podem acontecer de tempos em tempos, e se gerarem frutos, também podem se tornar uma tradição anual, ou até acontecendo mais de uma vez por ano, a depender do andamento e do que acontecer na prática quando fizemos. Essas dinâmicas envolvem várias ferramentas, como brainstorming e outras ferramentas de criatividade e geração de ideias, que podemos executar juntos em cima desses pilares que eu citei, usando como base os projetos de vida de cada um dos jovens, que eles já sabem ou ainda vão descobrir com a ajuda desse projeto. Eu já tenho ideias de como organizar tudo isso e futuramente quero muito compartilhar e ouvir o que vocês pensam, e então podemos evoluir essas ideias juntos. Nessa possível nova tradição, podemos nos reencontrar para atualizarmos e amadurecermos tudo o que fizemos no encontro anterior. E eu acho importante destacar que a proposta aqui não é nos encontrarmos e nos reencontrarmos para simplesmente dizer quem teve sucesso no seu projeto ou não. É claro que falar do, entre aspas, sucesso é bom, é ótimo, até pelo testemunho, mas muitas vezes esse processo de sucesso profissional é algo longo, ele demora mais do que alguns meses, talvez até mais do que alguns anos, e a ideia não é gerar frustração em ninguém, vendo os colegas, os amigos, os irmãos conseguindo e ele não. A ideia é que cada um, a cada encontro, tenha, na fase e nível que está, algo concreto, um passo acessível para dar, um passo que depende totalmente do controle dela, então ela possa dar esse passo e ficar feliz com isso no próximo encontro. Esse passo pode ser simplesmente mandar um e-mail para uma empresa, abrir um perfil para o seu negócio, ler um livro ou aprender uma habilidade. Assim, tiramos ou pelo menos diminuímos as possibilidades de frustração, comparação e etc. Esse tipo de tema é objeto do meu interesse há algum tempo e eu acho que pode gerar muito valor para a vida dos jovens, e executarmos essas dinâmicas juntos ainda pode nos ajudar a criar laços mais profundos. E falando nesses laços, inclusive, depois desse primeiro encontro para falar dos temas, nós podemos marcar uma espécie de amigo secreto do propósito. Seria um amigo secreto onde todo mundo fala sobre um objetivo que tem, e a pessoa que tirou ela vai dar um presente que tem a ver com essa jornada, com esse objetivo. Pode ser um livro sobre o objeto de interesse da pessoa, ou um pingente de máquina fotográfica para quem quer ser fotógrafo, um diário de viagem para quem quer fazer um intercâmbio, um livro que fala sobre discutir e descobrir o seu propósito profissional para quem ainda não está ciente disso, e muitas outras possibilidades. É uma forma legal de não apenas nos conhecermos ainda mais, mas também de literalmente criarmos um vínculo com a jornada de vida da outra pessoa. Toda vez que essa pessoa usar aquele presente, ela estará dando tanto novos passos na direção do seu propósito, quanto se lembrando do presente que um amigo do grupo deu a ela. Como eu disse antes de apresentar essa ideia, valeria um vídeo ou uma reunião só para falar desse tema, mas creio que eu pude introduzir bem as possibilidades para vocês já pensarem a respeito e isso enriquecer nossas futuras reuniões de planejamento. Seguindo em frente, outra tradição que nós podemos criar é aquela que olha para os relacionamentos. Eu me lembro de um encontro onde falamos sobre isso em 2023, e se eu não me engano, o pessoal que cuida dos casais na igreja até esteve presente. Eu acho isso muito interessante, até porque os relacionamentos são um objeto de desejo de todo ser humano, inclusive e às vezes até principalmente do jovem, o que gera muitas dúvidas, dilemas, problemas e preocupações. E essa é uma área onde existe muito ataque vindo de tecnologia, de ideologia, do espírito da era moderna e de muitos outros lugares. E este é um lugar interessante para introduzir melhor a proposta de usarmos dados a nosso favor. Imagine que logo de cara, antes desse primeiro evento falando sobre relacionamentos, a gente viu um formulário com perguntas específicas para eles, levantando seus principais problemas, dilemas e dúvidas nessa área de relacionamentos, ou na área mais específica ainda,
que vamos abordar naquele encontro. Isso enriqueceria demais o evento. E a ideia não é perguntar no dia do encontro, mas perguntar antes, com o máximo de antecedência possível, para eles terem tempo para refletir a respeito e irem fundo dentro de si mesmos, tirando suas dúvidas e questões. Além disso, uma vez que nós reunimos as informações relevantes sobre os problemas atuais que atingem os jovens nessa área dos relacionamentos, nós podemos criar outros formulários específicos para entender quanto esses problemas que nós descobrimos assolam os jovens. Tendo esses dados em mãos, nós podemos tanto entender a importância, quem sabe até a urgência de tratarmos desses assuntos, como entenderemos bem a forma mais efetiva de fazê-lo. Eu acho que a presença da liderança de todos os ministérios de casais, de famílias e relacionamentos da igreja enriqueceria muito esses encontros, que também podem se transformar em tradições anuais, o que faria sentido, porque novas dúvidas surgem a cada instante. Tanto novas dúvidas, tanto os novos perigos e novos desafios também. Prosseguindo com as possibilidades, indo agora para outro pilar da nossa vida, eu quero falar sobre a saúde, tanto física quanto mental, o que na verdade está conectado porque uma influencia a outra. Eu vou começar falando das atividades físicas. Desde que eu estou ali na igreja, nós tivemos alguns encontros legais que envolviam atividades físicas, como o vôlei de areia, e a minha ideia é dar uma continuidade desses encontros, trazendo junto a consciência da importância daquela atividade para cuidado da saúde e a importância que Deus dá para esse cuidado com a saúde. Essa ideia de que Deus se importa com a nossa saúde é um tema real e que vem crescendo na mensagem da igreja como um todo, falando tanto de Brasil quanto de mundo. Olhando para isso, não apenas tratar do assunto, quanto fazer algo a respeito seria muito legal. Algumas igrejas e movimentos cristãos aqui do país têm exemplos interessantes nesse sentido, e eu posso citar o movimento Dunamis como um desses exemplos. De tempos em tempos, eles reúnem a sua liderança e eles se envolvem em novos desafios físicos, com provas, corridas e aventuras semelhantes. A ideia deles é literalmente desafiar a si mesmo, seu corpo, sua mente, vencendo a preguiça e a zona de conforto, olhando para o cuidado com a saúde. Nós podemos pensar em atividades legais, como essas do vôlei que eu citei, e outros esportes, atividades e dinâmicas, e também pensarmos em desafios que sejam de fato alcançáveis e execuíveis, claro. E podemos usar os espaços abertos que temos acesso, como parques, ou o futuro sítio da igreja, como aquele sítio onde fomos em 2024 com o grupo. Esses lugares podem ser ótimos para que nós possamos executar essas atividades, sempre pensando em algo recreativo e divertido, além do propósito central, que é evoluir no cuidado com a saúde. Além disso, as pessoas da igreja que trabalham ou são intimamente envolvidos com esse ecossistema da saúde e atividades físicas podem tanto ajudar a pensar e preparar essa questão que envolve os desafios físicos, como eles podem se envolver em pregações a respeito, entre outros exemplos da participação deles. E agora, eu quero complementar esse tópico falando sobre saúde mental, e na verdade o cuidado com a saúde física. Fazendo exercícios semelhantes, comprovadamente nos ajuda a cuidar da saúde mental. Mas indo ainda mais profundamente nessa questão de saúde mental e emocional, eu já tenho a ideia de outros eventos que também ajudariam os jovens a lidarem com essa saúde, essa parte da nossa saúde, como a questão da autoestima, o que eu vou citar mais pra frente dessa apresentação. Mas eu quero destacar que esse também é um olhar muito importante para que nós tenhamos, e podemos combinar esses desafios pensados para melhorar a saúde física e mental com desafios que envolvem, por exemplo, a diminuição do tempo de telas, o que é outra coisa que prejudica muito a saúde mental, além de jejuns de maus hábitos e desafios semelhantes, que envolvem a saúde física e mental, e podem nos ajudar no cuidado com este pilar da vida de todos os jovens, e de todos nós no geral. Claro, sempre lembrando e reforçando, tudo isso pensado para ser divertido, alcançável e aplicável para todos nós. E essa também pode se tornar uma tradição do grupo. Seguindo em frente, essa talvez seja uma das ideias mais complexas de explicar, porque ela combina diferentes coisas. Então, eu vou trazer algumas boas referências para me ajudar nisso. Em resumo, a proposta dessa ideia é ajudar todos os jovens do grupo a darem frutos para o reino de Deus. Este encontro os estimularia a criar soluções reais, com a mão na massa, para problemas da igreja local, ou grandes desafios gerais do cristianismo, do reino de Deus, entre outros, entregando resultados práticos, frutos reais, soluções reais para problemas reais, que podem ser vistos e usados. Essa ideia também pega emprestada a visão citada durante a apresentação da proposta para o trabalho. A ideia de que imaginação, criatividade e inovação são parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Existe certo pensamento teológico sobre isso, como eu disse, e eu concordo com ele. Então, o primeiro encontro falaria muito sobre a criatividade em si, o que ela é, o poder que ela tem e como Deus a desenhou para nós. Eu fiz um curso em 2017 chamado Reaprendizagem Criativa. O professor desse curso, durante a pandemia, decidiu encerrar a empresa dele e depois disso disponibilizou o curso gratuito no YouTube. Inclusive, eu recomendo fortemente que todos assistam, porque o aprendizado pode ser usado em todas as áreas da vida. Aliás, muito do que eu faço hoje, inclusive muitas dessas ideias e outras que eu tenho e já compartilhei com vocês, tem forte influência de experiências que eu vivi nesse curso e em outras experiências parecidas. Se nós conectarmos, portanto, essas ferramentas criativas com a ideia de que a criatividade é parte da nossa imagem e semelhança com Deus, nós conseguimos criar encontros onde a criatividade é aprendida, estimulada e usada na prática, como eu disse há pouco, para solucionar
solucionar problemas reais. Na verdade, todo esse curso que eu citei tem como foco ajudar as pessoas a resolver problemas de forma criativa. E é exatamente isso que faremos, com esse viés da criatividade como sendo o nosso DNA divino ou parte dele. O curso te dá várias ferramentas para o que eles chamam de destravar criativo, te dando novas perspectivas para lidar com problemas, além de dar ferramentas práticas, como um tipo diferente de brainstorming, entre outros, para soluções práticas de problema. E eu penso em resumir tudo isso, empacotando nessa proposta de criatividade como DNA divino, então isso é apresentado para os jovens, e a partir daí, começamos a usar as ferramentas de criatividade para solucionarmos esses problemas reais que eu citei, tanto na igreja local, quanto na missão geral da igreja de Cristo e do Reino de Deus. E quais problemas seriam esses? Vários. Existem infinitas possibilidades. Digamos que o nosso desafio é como conseguir mais alunos para EBD. Olhando para essa demanda, usando a nossa criatividade estimulada e ferramentas de solução de problemas criativos, nós pensamos em soluções e entregamos as mesmas soluções para a igreja na busca por conseguirmos mais alunos para a EBD. Digamos que o desafio é como fazer o evangelismo que tenha no mínimo 50 convidados de fora. Novamente, usamos a criatividade do nosso DNA divino e ferramentas criativas para solucionar essa demanda. Digamos que o Ministério de Arrumação da igreja tenha identificado um problema que precisa ser resolvido em termos de organização e estrutura, mas eles não sabem como. Novamente, entramos em ação com a criatividade. Podemos usar esse encontro criativo para criarmos o conectado mais diferente e impactante de todos. Podemos usar esse encontro criativo para qualquer outro desafio e demanda que pensarmos ou Deus colocar diretamente em nosso coração. Creio que a ideia agora esteja mais clara. Olhamos para uma demanda, seja da igreja, seja do reino de Deus como um todo, então usamos esses encontros modelados com as melhores ferramentas de criatividade para encontrarmos soluções. E como eu falei na introdução dessa ideia, ela permite aos jovens trabalharem ativamente na obra de Deus, uma vez que trarão soluções reais para a igreja e para o reino. Serão frutos reais e palpáveis gerados a partir da criatividade em cada um desses encontros. Isso pode, inclusive, estimulá-los a querer trabalhar ainda mais para a igreja e para o reino. Eu, particularmente, me tornei alguém apaixonado por pensar em soluções criativas para tudo o que eu vejo na minha frente. E eu acredito que essa proposta ainda nos ajudaria com o pedido dos pastores de que o grupo de jovens fosse, abre aspas, mais visto pela igreja. E eu digo isso porque, em tese, entregaríamos soluções para diferentes departamentos da igreja, para diferentes demandas, em situações que envolveriam muitas pessoas. E essas soluções sempre contariam com a digital do grupo de jovens nela. Se essa proposta der certo e trazer bons resultados, tanto na participação quanto na efetividade do nosso trabalho, ela pode se tornar outra das nossas tradições. E a cada encontro, tratamos de problemas diferentes ou até mesmo lapidamos e atualizamos problemas anteriores. E agora, eu finalizo as tradições com a última ideia antes de irmos para os eventos específicos que não necessariamente precisam se tornar tradições. E essa ideia envolve um jogo de mistérios. Alguns de vocês já sabem, eu gosto muito de criar jogos de mistério, que podem ser comparados com uma caça ao tesouro, um jogo de assassinato ou escape room. É uma tradição do meu grupo de amigos e família e que eu acho que caberia muito bem com um grupo de jovens e nos permite fazer muitas coisas, mas eu quero destacar duas a princípio. Uma, isso nos permite trabalhar mensagens e questões profundas de forma criativa. E duas, isso nos permite criar vínculos e engajamento entre as pessoas, uma vez que eles formarão times para vencer o desafio e isso conecta muito as pessoas. Resumindo um pouco a proposta dos jogos de mistério, para quem não é familiarizado com ela, a proposta é que haja um enredo, um problema, um acontecimento, uma história, onde alguma coisa acontece, e isso dá início a uma caçada para solucionar o mistério por trás do ocorrido. Essa caçada envolve enigmas e desafios práticos que precisam ser decifrados, levando a outro enigma, depois outro e outro até o final, onde existe uma resposta, a solução, tanto para o conjunto de enigmas, quanto para a história em si, que terá seu enredo concluído ao final do jogo. A partir disso, conseguimos criar jogos com temas que vierem na pesquisa que fizemos com eles, olhando para os seus dilemas e questões. Conseguimos usar temas que fazem parte da nossa pesquisa, dos maiores desafios atuais, temas que Deus nos direciona especificamente, entre outras possibilidades. Eu consigo criar dinâmicas no meio dos jogos para conectar os jovens pelos seus interesses, o que aumentará ainda mais a conexão entre eles durante o jogo, o que é um dos nossos principais objetivos. Na minha visão, atividades em conjunto, como eu disse antes, são uma das melhores formas de criar vínculos e laços entre as pessoas. Se der certo e eles gostarem, essa também pode se tornar uma tradição, seja anual, seja a cada 2 anos, ou o que fizer mais sentido e couber em nosso calendário. Essas são as possibilidades que eu mais enxergo com o potencial de se tornarem tradições. E a partir de agora, vou falar sobre eventos pontuais, que podem acontecer já em 2025 ou em outros anos. Nada impede que esses cultos ou encontros também se tornem tradições, ou pelo menos ganhem uma segunda ou terceira edição, se assim fizer sentido e Deus nos direcionar. E eu quero começar essa nova categoria de encontros falando sobre um evento voltado para a autoestima. Naquele encontro de jovens que tivemos em julho de 2024, cujo tema foi "Qual é o seu valor?", eu falei um pouco sobre a autoestima. E hoje estou evoluindo e amadurecendo aquela mensagem para uma palavra maior, mais profunda e com outras possibilidades. A questão da nossa própria percepção de valor é um dos maiores desafios do século XXI, principalmente para jovens e adolescentes. Certamente a Bíblia tem resposta para tudo isso, e existem diversas ferramentas muito úteis para nos ajudar a lidar com estes problemas. Eu acho que seria muito bom termos um encontro com esse foco e misturarmos palavras com outras dinâmicas. Para começar, esse é outro ótimo exemplo de como podemos colher dados
de informações prévios a respeito de como todos eles lidam com a estima, os principais desafios, dores e semelhantes. E depois do evento, podemos entregar ferramentas que os ajudem a continuar aplicando a essência da mensagem em seu dia a dia. Afinal, um dia depois do nosso evento de estima, eles voltarão a ser fortemente atacados nessa área, e ter boas ferramentas para ajudá-los a lidar com isso no dia a dia será muito útil. Além disso, ao final do evento, nós podemos criar uma dinâmica que é muito usada nos cultos de cura interior, que é convidar todos eles a fazerem uma declaração com o perdão a qualquer um que tenha ferido ele ao longo de sua vida. Mesmo que a pessoa ferida, que está ali presente, não tenha vontade. Isso serve para que internamente aquele ato possa modificá-la, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Podemos fazer isso de diversas formas, como convidando todos a escreverem essa declaração de perdão em um papel, seja esse perdão por algo muito grave ou menos grave, não importa. Depois todos colocamos esse papel em uma urna e destruímos todos eles. Ou fazemos outro movimento parecido, onde as pessoas podem se libertar desses problemas, que direta ou indiretamente envolvem a percepção do nosso próprio valor. Portanto, com esse conjunto, entregaremos a mensagem, toda a oração e a intercessão para que eles lidem bem com a sua estima. Também entregaremos um momento de cura interior, que não deixa de ser terapêutico, e ferramentas práticas para acompanhá-los no dia a dia. Tudo isso tendo sido muito bem construído, exatamente em cima das principais dores deles, levando em conta os principais desafios modernos também para a autoestima. Eu acho que esse encontro faria muito bem a todos, especialmente numa área tão complexa. E nada impede, como eu disse antes, que essa também se torne uma tradição, ou que este tema volte em outros encontros, mas a princípio eu imaginei para 2025. Para finalizar, outra ideia também pensada para o ano que vem gira em torno de outro grande desafio da modernidade, que são as mentiras espalhadas com a ajuda da internet e toda a tecnologia que temos acesso. Com acesso quase ilimitado a todo tipo de conteúdo, os jovens têm acesso a todo tipo de heresia e engano possível, de tudo de pior que já existiu, valores e ideias sedutoras que corrompem o evangelho. Será que eles estão preparados para lidar com tudo isso? E eu não falo sobre questões mundanas, eu falo sobre o evangelho corrompido e encharcado de mentiras. Tudo indica que a humanidade ainda está aprendendo a lidar com esse excesso de informações, tanto boas quanto ruins. E se já é problemático acreditarmos em mentiras sobre qualquer coisa, imagina quando falamos da Bíblia. Além disso, estamos caminhando para tempos perigosos, onde podemos criar vídeos de qualquer um falando qualquer coisa. Muitíssimo em breve será possível criar, por exemplo, um vídeo de Billy Graham falando uma heresia e distribuindo ela como se fosse real, e ela parecerá real. Será possível até mesmo criar um vídeo dos nossos pastores da nossa igreja ou de nós falando qualquer heresia e distribuindo e fazendo parecer real. Será que todos estão preparados para isso? E com as inteligências artificiais cada vez mais avançadas, cada vez mais essas IAs como o ChatGPT servirão como fonte de informação sobre a vida. E eu pessoalmente já tive diversas discussões teológicas e existenciais com o ChatGPT, só para dar um exemplo, e eu vi o quanto ele é enviesado por ideologias que ferem os valores cristãos. Será que todos estão preparados para saber o que é verdade e o que é mentira, numa época onde a inteligência artificial dá respostas rápidas para tudo na vida, e ela pode nos dar informações enviesadas e falsas sobre a Bíblia e o cristianismo? São questões que podemos trabalhar nesse encontro, e inclusive ele pode ter forte ligação com a experiência da EBD. Afinal, estamos falando intrinsecamente sobre conhecimento bíblico, conhecimento real e verdadeiro da palavra de Deus. Essa também poderia se tornar uma tradição, ou termos diversos encontros com esse tema, mas a princípio eu também o imaginei para 2025 e depois vemos o que dá. Eu tenho outras ideias, mas essas que eu citei ficaram mais à frente e eu sei que já é bastante coisa. Mais pra frente, podemos discutir essas outras ideias. É importante lembrar que, ao colhermos informações sobre a realidade, dúvidas, problemas e dilemas dos jovens, podemos perceber que outros temas e eventos pedem ainda mais urgência. E tudo isso é facilmente adaptável, permitindo encaixar tudo no melhor calendário possível. Além, claro, como eu já disse e reforço, do Espírito Santo, que vai nos guiar às melhores escolhas. E também temos tudo o que vocês já pensaram para 2025 e eventualmente para os próximos anos. Eu lembro que todas as possibilidades que eu apresentei podem ser testadas e vamos analisando sua viabilidade e prioridades. Então, vamos executando tudo da melhor forma com o passar do tempo. Agora, para finalizar, quero dizer que uma vez que a gente converse e algumas ou todas essas ideias façam sentido já para 2025, além de novas ideias que a gente tenha, nós podemos apresentar tudo isso para os jovens já no começo do ano. Seria como uma apresentação do que esperar para 2025, e essa apresentação teria diversas vantagens. Falando sobre como funcionaria, podemos desenvolver um vídeo apresentando essas ideias. Não precisamos aparecer no vídeo, ele pode ser parecido com esse, com vozes ao fundo e na tela imagens e pequenos vídeos que complementem a fala, apresentando as ideias para 2025. E as vozes no vídeo podem ser de todos nós, de toda a equipe que vai cuidar do grupo. A ideia com esse vídeo é apresentar o que há por vir e gerar expectativas positivas, antecipação e um sentimento de que será um grande ano para todos. E isso também nos permite, ao introduzirmos os assuntos e temas para eles, começarmos a colher os dados e informações o quanto antes, para nos ajudar a executar tudo da melhor forma possível. Esse vídeo também pode servir para apresentar as ideias para jovens mais distantes, que não andam participando muito, e algum desses eventos e temas podem chamar sua atenção. Seria quase que um trailer de filme para tudo o que há por vir em 2025 em diante. E esse vídeo também pode servir como uma apresentação para os jovens convidados para os cultos, jovens visitantes. Eles podem receber tal vídeo através do Ministério
Ministério integrar que pegou o número deles. Assim, eles saberão o que esperar do grupo de jovens e isso pode instigá-los a participar dos nossos encontros e, como consequência, do nosso grupo e da igreja. Certo, finalizando, sei que o vídeo foi bem longo e existe bastante conteúdo, mas eu espero ter conseguido ser claro e ter apresentado e introduzido bem as ideias. Aguardo ansioso o feedback de vocês e também aguardo nossas próximas reuniões para discutirmos tudo isso e muito mais. Agradeço muito por todo o apoio, cada palavra e gesto, desde antes mesmo de começarmos a trabalhar juntos. Vocês foram e são ótimos líderes para mim desde o primeiro dia que eu comecei a participar dos grupos e também vem se tornando cada vez mais ótimos amigos. Amo todos vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.